Que a graça e a paz do Eterno te alcance aonde quer que você esteja, amém? A palavra do Senhor para nós está lá em Lucas 10 ao 13, né? No caso, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se as maravilhas realizadas entre vós o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Contudo, no juízo, haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Lá no versículo 24 ele diz: Pois vos asseguro que muitos profetas e reis almejaram ver o que estáis vendo, mas não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. No caso, ele estava dizendo ali para o povo, né, que eles estavam vendo Jesus, que eles estavam vendo o próprio Deus ali na terra, né, operando milagres e maravilhas e ensinando a eles não aquilo que ele sabia porque estava escrito nas escrituras, mas porque ele era o criador de todas as coisas, inclusive das escrituras, né? E tinha todo o conhecimento e estava ali ensinando eles o real sentido da palavra do Senhor que estava sendo distorcida, né, para benefício deles, né, benefício próprio ali dos mestres da lei, do próprio povo muitas vezes, né. Eles usavam da lei para benefício deles, né, com outros sentidos muitas vezes, né? E aí o próprio Deus estava ali ensinando eles e eles, muitos deles, né, não estavam acreditando nem vendo o próprio Jesus, né? Eles não acreditavam. Eles ficavam se questionando assim em relação a ele vir de Nazaré, a ele ter nascido de pais humanos e também em relação a, tipo assim, eles esperavam, por exemplo, um rei como o rei Davi, né? Que ele chegou e atacava, né, os inimigos e massacrava tudo ali. E eles achavam que esse libertador, ele viria para poder libertar eles do povo, libertar eles dos romanos, né, do domínio dos romanos. Então eles esperavam Deus que chegasse ali, um homem que chegasse guerreando, que tomasse conta de tudo ali, né? Mas quando Deus falou que mandaria o Salvador, que mandaria o Messias, ele não estava falando nesse sentido, né? De guerra, de batalha. Ele estava querendo dizer que era a salvação das nossas almas, porque nós já estávamos condenados, nós não tínhamos chance de morar com ele, de viver com ele. Estávamos condenados, porque o pecado tinha dominado, né? A terra ali, e não era nem no sentido assim só do pecado ali de Adão e Eva, mas o pecado que aquele povo estava mergulhado, né? E, e hoje nós vivemos numa realidade assim, né? Muito semelhante, que quantas pessoas, né, elas relatam assim, eu tive a experiência de sentir o abraço de Jesus, eu tive a experiência de ver Jesus, eu tive a experiência de disso, daquilo, o profeta falou isso, falou aquilo, mas ainda assim não acreditam, né? Ainda assim se recusam a acreditar no Senhor. E ele fala, né? Ai de vocês que não acreditam, né? Porque os profetas e grandes profetas e grandes reis, eles desejaram ter essa oportunidade, ter esses encontros, né? Ter essas revelações e eles não tiveram. Mas ainda assim, mesmo sem ter, eles acreditaram em mim. Agora vocês veem, é tão acessível a vocês, é tão, sabe, basta querer e vocês não acreditam, vocês não querem, né? Então, ai de vocês, no dia do juízo, vocês serão, sim, punidos com muito mais rigor, né? Mas também nós vivemos numa época muito difícil, né, queridos? Porque há muitos falsos profetas, né? Falsos mestres da lei, né? Enfiados aí, abrindo igrejas ou dentro de igrejas grandes, renomadas, né? É,
que tem banalizado, né? As coisas do Senhor. As coisas do Senhor têm sido motivo de chacota, né? Como falar em línguas, como revelações, como o jeito de se comportar, o jeito de falar, né? Tem sido banalizado, tem sido profundamente distorcido no sentido mal, né, no sentido perverso. As pessoas elas não têm mais o temor e o tremor que as pessoas de antigamente tinham. Antes as pessoas tinham tanto respeito por Deus que quando eles iam falar Deus, eles eles tinham medo de falar. Eles não ficavam falando meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eles não ficavam assim, né? Eles tinham muito temor, né? A história diz que quando iam escrever a Bíblia, que não era todos que tinham, né, acesso à leitura, não eram todos que sabiam ler no passado, que sabiam escrever, tinham pessoas específicas, né? E aí, e as pessoas mais privilegiadas, né, tinham essa oportunidade de aprender. E tinham pessoas específicas que escreviam a Bíblia, né? Elas começaram a escrever para poder passar, né, o conhecimento da Bíblia em diante. E diz que quando elas, por exemplo, se elas estivessem na última página da Bíblia e elas errassem uma palavra da Bíblia, que elas pegavam aquela Bíblia, deixava de fazer aquela Bíblia e recomeçava tudo de novo. Porque o temor que eles tinham, porque eles não estavam falando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa, eles estavam falando a palavra de Deus, do Criador do universo, né? E também a palavra Deus não era usada de qualquer forma, né? Eles tinham todo um cuidado, eles falavam às vezes uma outra palavra, tinham muito temor. E hoje em dia nós não temos visto mais esse temor do Senhor em nenhum sentido, nem no nome dele, nem nas coisas dele, nem na casa de oração dele, nem no dízimo e oferta que é dele, nem nada, 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 nada. É uma loucura, né? E o Senhor nos diz, né? Isso que nós venhamos ficar atentos, porque se ele está se revelando, é um privilégio que nós temos, né? E quando chegar lá no dia do juízo, não vai adiantar falar, ah, Senhor, é porque tinha falsos profetas, né? E aí eu não acreditei mesmo no Senhor. Não vai adiantar falar isso, né? Porque ele está disponível a todos. Ele não está disponível só na vida daquele profeta, daquele pastor, daquele não sei o quê. Ele está disponível a todos. Então, se você quer que ele se revele para você e mostre verdadeiramente quem ele é para você, em vez de ouvir outras pessoas, então ele vai se revelar a você. Basta você querer, né? E se ele já tem se revelado a você e você sabe que é ele que está se revelando a você, então que você mude de vida, né? Que você se incline a ele, ao que ele está te dizendo, ao que ele está te orientando, né? Se ele está falando para você mudar de vida, mude de vida. Se ele está falando para você abandonar alguma coisa, abandone. Se ele está querendo dizer para você que ele vai te curar de alguma coisa, ele vai curar, né? E que nós sejamos atentos à voz dele e às coisas que ele tem mostrado para nós, né? Principalmente agora nesses tempos. Se você pegar a escritura, pegar a palavra do Senhor para ler, se você acredita em Deus, logo você precisa acreditar na palavra dele, amém? Então, pegue a palavra dele, leia Apocalipse, você vai ver, tudo já se cumpriu. Então, ele já está às portas, né? E então procure conhecer o Senhor, conhecer a vontade dele, amém? E procure também uma Bíblia, queridos, que tenha sido feita numa editora séria, tá bom? Porque o temor do Senhor nesse século é tão, sabe, qualquer coisa menos verdadeiro, que até a Bíblia eles têm alterado, tá bom? Então a Bíblia, procura uma Bíblia evangélica, tem aí 66 livros, amém? Não tem nem 40, nem 50, são 66 livros, tá bom? Procura ela, leia, procura uma linguagem que mais tranquila, né, ou mais tradicional que seja, que você consiga entender e se aprofunde para que você não seja confundido por um falso profeta, tá bom?
O Eterno te ama, amém? Não deixe que ninguém tire a salvação que Ele tem na sua vida, amém?